Eu estou recebendo hoje o professor audiovisual Éder Machado para falar sobre criação de podcast para produzir e divulgar conteúdos. A gente vive a era da humanização, onde as empresas pegam hoje os donos para falarem sobre suas empresas. E o Éder Machado conversa conosco ao vivaço. Éder Machado, o que é o podcast? Ele explica para quem está em casa. Muito bem. Cara, podcast digamos que é uma forma acessível de produzir conteúdo audiovisual, levar uma marca, levar uma ideia, levar uma iniciativa para pessoas daquele nicho ou, obviamente, além, né? Porque o podcast ele tem uma audiência que a gente não consegue controlar. Daqui a pouco a gente faz um conteúdo que parece que tem pouca gente, mas ele está alcançando um potencial consumidor ou um potencial mercado que a gente não tem nem ideia, né? Então, o podcast é algo que parece ser simples, você consegue fazer dentro de um espaço pequeno, mas que ele pode alcançar um grande público. Para quem está em casa também acompanhando hoje, aquele pequeno empreendedor que já é acostumado levar informação, falar da sua marca, falar do seu projeto. O preço hoje, para ele produzir um conteúdo desse em casa, ele consegue equipamentos com baixo custo? O que é que ele precisa para produzir esse tipo de conteúdo em casa? O tipo de roteiro que ele pode construir. Eu vou dar um exemplo aqui, a Dona Maria faz bolos. Ela pode entrevistar outras empreendedoras daquele segmento, gerar um conteúdo mensal, semanal, para falar e movimentar também suas redes com esse conteúdo? Sim, com certeza. Inclusive, a Dona Maria poderia chamar pessoas que são clientes dela, que gostam do trabalho dela, que valorizam o trabalho dela. E ali, de repente, a Dona Maria poderia ter aquele cafezinho onde ela conversa com essa cliente e regado a essa conversa de mesa de cozinha, porque, cara, não tem um lugar melhor do que mesa de cozinha, né? Então, a gente tomar um cafezinho com um bolo, perfeito. Então, a Dona Maria poderia convidar justamente esses clientes para uma conversa e essa conversa ser gravada e, de repente, esses cortes gerarem conteúdos para a rede social dela, né? Então, como aquele bolo fez a diferença no aniversário da filha da cliente, né? Ou como aquela história de anos e anos sendo cliente é importante para a relação das duas, né? Então, é necessário essa ideia, esse perceber que isso é importante. Não só a Dona Maria colocar foto do bolo que ela entregou, entendeu? É legal ela trazer a experiência do cliente. E isso faz uma grande diferença. Então, você falou de equipamentos. Hoje em dia, a gente tem possibilidade de, com o celular, fazer muita coisa, né? Então, a gente só precisa ter alguns cuidados, com a questão da captação de som, para que as pessoas compreendam o que você fala, talvez melhorar um pouco a iluminação. Então, são coisas simples, mas que podem ajudar. Claro, eu quero evoluir, quero fazer algo maior. Então, você tem um estúdio como o nosso aqui à disposição, você tem vários na cidade, pessoas que podem te ajudar. Então, está evoluindo, você tem para onde evoluir também. Você não precisa investir muito dinheiro, né? Começa pequeno e, de repente, se for dando certo, se você gostar, se interessar, você tem para onde evoluir com a ajuda de outras pessoas também, parcerias e etc. A gente percebe também hoje, né, que tanto instituições públicas, privadas, igrejas, né, empreendedores estão buscando também essa visibilidade. Nós que viemos da época do rádio, nunca poderíamos imaginar, você que me vê em casa, né, o rádio fala para milhões, mas eu converso com uma única pessoa. Então, para você, essa dimensão, Éder, do rádio hoje também está no digital, de estar na TV, a Dona Maria que imaginava lá o locutor, aquele cara bonito, charmoso, de repente aparece o Diego. Meu Deus do céu. Então, essa questão da dimensão, do alcance, né, de criar essa aproximação. O que é que você tem a destacar para a gente também, Éder, nessa questão dessa evolução, né, onde o podcast hoje, o audiovisual, alcançou diversos segmentos. E o futuro disso, Éder? É verdade. E eu lembro, Diego, e você também deve lembrar, que alguns antigos já profetizavam isso, né? A velha expressão multiplataforma, né? Então, era tão desejado, tão querido, né? Tanto a migração para o digital, como a inserção de outros contextos. No nosso caso hoje, né, a gente tem, como você bem disse, desde a plataforma do rádio, que é a tradicional, mas também vai para o YouTube, vai para o TikTok, vai para uma rede social. Os cortes geram outro tipo de audiência, né, geram um impulsionamento.
as pessoas ouvem no carro, no celular, ouvem no Spotify, ouvem em diversos locais diferentes. Então, isso é muito importante, porque não no sentido de a gente ter mais audiência, porque, na verdade, a audiência também se dividiu, né? Se a gente for parar para pensar, a população brasileira, na verdade, ela está diminuindo em relação às expectativas do IBGE. Mas essa população, ela está dividida em como ela gosta de acompanhar os conteúdos, né? Então, a gente tem muitas pessoas que gostam de assistir stream, tem muitas pessoas que gostam de assistir o YouTube, tem muitas pessoas que ainda gostam de ouvir o rádio, né? Então, essas pessoas estão divididas. Agora, os meios de comunicação, os veículos, têm esse desafio, digamos, de pegar esse público segregado e chegar onde ele está, né? Então, a grande diferença do pouco tempo atrás, não vou nem dizer antigo não, porque é muito pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, a diferença para hoje é essa, né? O desafio de alcançar os públicos onde quer que eles estejam, e em locais diferentes, com linguagens diferentes, né? A galera lá do TikTok não está interessada em ver o locutor interagindo 1 hora, ele está interessado no cerne da questão em 15, 20 segundos, né? Então, é muito rápido. Então, você precisa chegar e dizer o que você tem para dizer numa rede social. Diferente no YouTube, onde as pessoas colocam na TV de casa, elas assistem por completo. Como você falou, às vezes é uma pessoa que tem identidade ali com o apresentador, com o locutor, e gosta de ver, quer ver também os convidados, quem são, né? Então, a gente tem nomes de referência, por exemplo, no estado do Ceará, que foram para o YouTube, foram para o digital, foram para o vídeo também, e tem uma grande audiência também lá, né? Então, não adianta se preocupar com a audiência, porque a audiência está dividida, e aí o que acontece? A ideia é a gente realmente popularizar o nosso conteúdo para que mais pessoas, ou onde quer que elas estejam, também possam acompanhar. E para aqueles que estão em casa nos acompanhando agora, como é o caso, como você havia falado, né, da audiência dividida, prova disso é que nós estamos ao vivo na TV Metrópole para 19 municípios, né, a TV Metrópole de Sobral, e também no YouTube, para com que o público que não consegue assistir o programa hoje nesse horário também já tenha acesso ao conteúdo depois, à noite. Os cantores que vêm também fazer aquele recorte do conteúdo, aproveitar a migração para suas redes sociais, o entrevistado. Então, Éder, eu posso usar como argumento, mas eu não sei como roteirizar. Como é que eu faço um roteiro? A gente tem plataformas que podem dar esse suporte, como criar um roteiro, que maneira eu posso utilizar os recortes, eu posso já introduzir ali, a partir da pergunta X, fazer um recorte. É possível aproveitar esse conteúdo do podcast de meia hora, 1 hora, em vários recortes, Éder? Com certeza. E a gente está falando aqui de multiplataforma, a gente está falando de tecnologia, né? Algo que evolui. Por falar em evolução, a gente tem algo que para muitas pessoas é um calo, mas na verdade a inteligência artificial também pode ajudar muito, né? Então, a inteligência artificial pode te ajudar a produzir um roteiro, né? A criar uma estratégia, por exemplo, eu quero para o mês inteiro 5 episódios. O que eu faço nesses 5 episódios, né? Nós estamos no mês tal, tem determinados acontecimentos, então você vai colocando ali algumas particularidades e ali vai te ajudando, vai te dando ideias de como fazer o seu roteiro. Não estou dizendo que a inteligência faz por nós, mas pode nos ajudar, nos dar uma luz para um início, e aí a gente faz as adaptações, as atualizações para aquilo que a gente precisa. Então, não tem desculpa não. Às vezes a gente está um pouco sem ideia, sim, é normal, mas a gente pesquisa, é interessante a gente pesquisar. O que os outros estão fazendo, né? O que o mercado está fazendo, o que as pessoas estão querendo ver ou ouvir, né? O próprio YouTube, por exemplo, quando você vai postar um conteúdo, ele diz lá o que as pessoas estão fazendo e ele te sugere o que produzir, né? Então, a inteligência artificial, e isso também é uma ferramenta de IA, ela também te dá esse suporte de repente, produção, de insights, para que você possa produzir. Então, realmente, não ter um roteiro em mente agora não é desculpa para que a gente não comece. A gente precisa realmente começar, precisa fazer, precisa evoluir com as ferramentas que a gente tem, né? Então, prepare um roteiro, prepare um equipamento básico, simples, mas comece a fazer os seus conteúdos. Porque a evolução vem naturalmente. A partir do momento que você se engaja, que você se interessa, a evolução ela se torna natural, né? E eu preciso acompanhar o que está acontecendo no mercado, como o próprio Diego já disse, né? Senão eu vou ficar para trás, porque realmente a tecnologia avança, eu também preciso avançar.
Para a gente finalizar, Éder, também a gente percebe hoje no mercado que os próprios veículos de comunicação, tanto o rádio como a TV, foram criando também cenários diferente daquele cenário tradicional do que é emissora de TV, as duas cadeirinhas ali, o entrevistado e no meio da conversa o conteúdo jornalístico. Para você ver que a migração do rádio e da TV também foram aderindo a essas novas expectativas do cenário, né? Como também os cursos hoje de comunicação que já colocam a cadeira de inteligência artificial, colocam a cadeira de podcast, de como produzir todo esse conteúdo e o cenário. Eu queria que você falasse também sobre essas adaptações dentro do mercado da comunicação. É verdade, é verdade. A gente já está falando de adaptação desde o rádio, né? Você deu o exemplo da TV Metrópole, que está transmitindo no YouTube, e obviamente os convidados fazem os seus cortes e divulgam nas redes sociais. A marca da TV também vai vinculada, né? Então, isso é importantíssimo, porque mesmo que seja um público segregado, mas é um público que é alcançável, né? Então, a gente precisa evoluir nessa área. A TV não ficou para trás. Na verdade, desde que a TV chegou no Brasil, né, lá na década de 60, obviamente a TV já teve muitas evoluções. A gente é que não percebe porque a gente está, né, a gente às vezes está ali dentro e a gente não percebe tanto. Mas, gente, a gente começou... Eu não estava presente porque eu ainda não era nascido, só para deixar claro. Mas a gente começou vendo uma TV preto e branco que se tornou colorida, né? E a gente, depois que se tornou colorida, a gente passou por uma fase de transição até de formato de tela. A gente tinha uma TV que era praticamente quadrada, era uma TV de tubo, que se tornou uma tela plana, né? Que se tornou plasma, que depois se tornou LCD, que depois se tornou LED. Então, as pessoas não vão lembrando, mas a TV foi evoluindo, né? O equipamento foi evoluindo, a forma de transmitir foi evoluindo. Então, antigamente era preciso um caminhão link gigantesco para fazer uma transmissão. Hoje em dia é um equipamento pequenininho para fazer via internet. Então, tudo evolui, né? Então, a TV não ficou para trás, os formatos dos programas mudaram. Você vê que Fausto Silva, por exemplo, é um comunicador nacional e ele incrementou a visão dos bastidores, mostrar os trabalhadores, mostrar o cinegrafista, mostrar a galera que trabalha. Então, desde então, muitas coisas aconteceram também, né? Programas que saíram, como você disse, saíram ali do sofazinho ou da cadeira e os apresentadores andam pelo cenário em pé, mostra-se eles andando, eles se cumprimentando, tem alguns que chegam a abraçar. Então, é um formato diferente para realmente aproximar o público, né? Nós estamos vivendo um tempo em que o público é mais exigente, né? As pessoas têm acesso à rede social, elas também falam. Antigamente, na imprensa, na comunicação, a gente só recebia a informação que a gente estava em casa. Hoje em dia, não. Você recebe a comunicação, mas se você não gosta de algo, você vai lá numa rede social e escreve um comentário negativo numa postagem, né? E aquilo vai gerando uma enxurrada de comentários e um compartilhamento e talvez uma retratação, se for necessário, né? Então, hoje em dia, a comunicação ela não é mais impositiva, ela traz uma relação, né? Então, esse engajamento das pessoas na atualidade obrigou todos os meios, não só a TV, a mudar, com certeza, a sua forma de lidar, não mais como eu estou certo de tudo, eu posso ouvir você. Então, você chega num jornal, num telejornal da própria TV Metrópole, você pode mandar no WhatsApp um vídeo que a informação vai ser checada e provavelmente, ou possivelmente, essa informação possa até ir para o ar com o seu próprio vídeo sendo destaque, né? Então, esse engajamento, essa possibilidade faz com que a TV se aproxime das pessoas, né? E eu creio que a comunicação por inteiro tem esse desejo. Você encontra filmes que você escolhe o final do filme, né? Algumas formas de interação, inclusive vem aí a TV 3.0, que o nosso querido Diego com certeza conhece. Então, a interação com a internet ainda vai ser maior, né? Seja por compras, seja por comentários, seja por sinopses, ver quem é. Diego Amorim, quem é o Diego Amorim? Eu posso clicar no botão e descobrir quem é o Diego Amorim, ver ali o que ele já fez, onde é que ele já trabalhou, a relevância que ele tem no mercado, enfim. Né? O futuro realmente é a evolução, não tem para onde correr. Não dá para a gente ficar lá atrás achando que vai estar no mercado, a gente tem que evoluir com ele.
Muito bom, uma grande aula, Éder. Eu quero agradecer a sua presença conosco, por sempre ser solícito e sempre disponível ao nosso chamado aqui do programa Hora Mais. Um grande abraço para você e um ótimo dia. Obrigado, gente. Deus abençoe.